Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Sempre 5 da manhã, sua primeira notificação do dia é aqui no Canto. Já peço para você apertar no gostei, mandar pra galera, compartilhe e se inscreva aqui no Canto. E vamos nessa para trazer atualizações sobre o Vitória, começando com um vídeo curioso. A gente teve o áudio vazado de Leila Pereira falando que o sub-20 dela deveria ganhar do Vitória. E Vampeta defendeu o Vitória e até o pilhado defendeu o Vitória. Rapaz, como é que pode, né? A vida tem cada situação. Enfim, vou trazer aqui o corte em que vocês vão ouvir o áudio de Leila Pereira e também a defesa deles. Interessante. Antes de mais nada, eu preciso lembrar para você que você pode aproveitar e virar sócio do Cartola Tático para você melhorar o seu desempenho no Cartola FC. Um abraço para Sandro, 11 95310 5520 e tenha conteúdos exclusivos com Paulo Analista. Confira agora o corte de toda essa situação que eu falei aqui. Vamos lá. Eu acho que a verdade sempre tem que estar presente aqui e fora. Eu tenho muito receio de ficar terceirizando responsabilidade. Que quando você terceiriza responsabilidade, você cria uma super zona de conforto para treinador, para atleta. Não é possível. Você tem que encarar a verdade de frente. E todos nós sabemos que a responsabilidade foi nossa. Como é que eu posso querer ser campeão da Libertadores se meus jogadores não deram um chute a gol? Vocês conhecem alguma forma de ganhar um jogo sem fazer gol? Eu não conheço. Mas aí agora eu não posso falar isso fora, porque senão eu vou chatear os meus atletas. Não, tem que falar assim. A responsabilidade é deles, não é minha. Tá, eu fiz o que eu pude, eu investi o que eu pude, eu dei todas as possibilidades. Mas eles não tiveram a capacidade de estar bom. Como é que eu vou ser campeão da Libertadores dessa forma? É impossível. Como é que pode? Dentro da minha casa, do Allianz Parque, eu não consegui vencer o Vitória. Foi por causa do meu elenco? Óbvio que não. Eu sub-20 ganhar o Vitória. Tá? Como é que eu não ganhei aqui na minha casa o Fluminense? Não foi capacidade nossa? Claro que foi. Como é que eu levo aqueles 2 gols lá contra o Mirassol? Não foi capacidade nossa? Óbvio que foi. Então, gente, eu sou uma mulher que eu não fujo da verdade, tá? Eu encaro a verdade. E só assim você consegue superar as suas dificuldades. Você consegue cobrar os seus atletas. Porque se vocês pensam que não há cobrança dentro do seu treinamento, existe e muita. Mas eu não vou pegar o microfone para ficar me escavelando, para o torcedor achar que eu estou, cobrando de uma forma irresponsável os nossos atletas. Não, eu cobro de uma forma dura, mostrando a verdade, tá? Eu queria falar só uma coisa, é para ver o que ela falou, ela que comanda tudo, né? O negócio de dar um chute no gol, a gente já sabe disso, mas em relação ao meu Vitória, se a Leila tiver, ela deve fazer conta, né? Sabe fazer contas, né? Crefisa é uma empresa de contas, Palmeiras é uma empresa que recebe muito, né? Gastou quase 1 bilhão. Manda pegar os 4 últimos jogos contra o Vitória. Os 4 últimos jogos com o Vitória. Vê quantos jogos o Palmeiras ganhou do Vitória. E vê que os 4 últimos jogos, vê que é o saldo de gols. Só. Os últimos 4 embates. Brasileiro de 2025, Brasileiro de 2024. Só isso. Qualquer coisa o Kaique bota aí. Vê que leva vantagem. E outra coisa. Empatítulos. Se o Palmeiras ganhasse um jogo do Flamengo, nos 2 que disputou, poderia ser campeão brasileiro. Não está em cima do Vitória, não. O Vitória tomou 8 do Flamengo. Agora pega os 4 jogos, os últimos 4 jogos, Palmeiras e Vitória, e vê de quem é a vantagem. Uma vitória do Palmeiras, 1 empate e 2 vitórias do Vitória. Acho que é 2 empates, 1-1, só que o Vitória... É 2 empates, uma vitória para cada lado. Só que o Vitória ganha com a vitória que o Vitória ganha, faz o saldo de gol mais do que o Palmeiras. Foi 2-0 aqui, ano passado. Uma vitória para cada lado e 2 empates. Então parece que só teve esse jogo contra o Vitória, Bruno. Então quer dizer, em 2 anos... Outra, né, Vamp? Em 2 anos, o Palmeiras não ganha dos 4 primeiros e não ganha do meu Vitória. Quando eu falo não ganha, quando eu falo não ganha é que em 4 jogos não tem a vantagem. E é uma baita arrogância, né? Falar isso do Vitória, que é um rival aí no Campeonato Brasileiro. Eu posso. Manda aí com o Sub-20. Eu posso. Manda aí com o Sub-20 o ano que vem lá no Barradão e aqui no Allianz. Simples.
é isso. Já que ela falou, né? Já que a Leila Pereira deixou aí esse áudio ser vazado, bota o Sub-20 contra o Vitória. O Barradão, o Vitória tá aí, ó. O Vitória o ano que vem. O Vitória... Falta aí 2 semanas pra acabar o ano. Manda o ano que vem lá no Barradão com o Sub-20 e recebe o Vitória aqui no Aliança com o Sub-20 também. Então, é isso que eu tô falando, Vamp. O Vitória ficou na Série A. Então, já que a Leila Pereira acha que o Sub-20 ganharia do Vitória, ela falou no Allianz, então nem vamos falar no Barradão, não. Bota o Sub-20 no Allianz contra o Vitória pra ver a porrada que vai levar. É o que eu falo. Eu posso falar aqui no programa. Pô, gente, o Palmeiras não pode perder ponto pro Vitória na situação que o Vitória tá no Allianz Parque. Agora, a Leila Pereira como dirigente, né, trazer essa arrogância na declaração, é que fica feio pra ela, ô Vamp. Ela tá começando a passar uma imagem de soberba. De soberba. De verdade. Não, enquanto ela cobrar o grupo e o Abel... Tem que cobrar mesmo. Gastou quase 700 milhões, mais 300 milhões em torno de salários e premiações. Né? Agora, assim, falar o Vitória. Mas o Vitória tem 2 anos que está sequentemente na Série A e patou 2 e ganhou uma, e o Palmeiras ganhou outra, e no saldo do gol, o Vitória ainda meteu 2-0 aqui. Realmente é o que o Vamp falou. O Vamp, né, como torcedor e ídolo do Vitória, ele lembrou muito bem dos últimos 4 jogos. O Palmeiras não ganhou do Vitória. O Palmeiras teve 2 empates e 2 derrotas. O Vamp pediu para falar da pontuação. São 8 pontos pro Vitória, 2 pontos pro Palmeiras. Não, ganhou. O Palmeiras ganha uma, a Vitória ganha outra e 2 empates. Eu tô falando assim que parece... Não, você falou 2 vitórias, você falou 2 vitórias de Vitória. 2 empates. Não, a Vitória com 2-0. Me parece que o Vitória é um freguês. Quando ela fala isso, que é um freguês. Pegou o Vitória, sapeca. E a vitória do Palmeiras foi 1-0, o gol do Rios no finalzinho, lá no Barradão, no início do Brasileiro do ano passado. Parece que pega e sapeca. Não foi assim nos últimos 2 anos. Pra mim, Vampeta não é ídolo do Vitória, mas, de modo geral, defendeu o Vitória bem e usou até um argumento que Paulo utilizou com relação aos últimos confrontos entre Vitória e Palmeiras, né? Enfim, meus amigos, vamos agora trazer um trecho da entrevista de Kaiser ao Globo Esporte, em que ele fala da situação por ter brigado contra o rebaixamento, a situação emocional e etc. Afinal de contas, Kaiser segue no elenco do Vitória para 2026. Confira. Cara, o pós-jogo ali, depois do jogo do Bragantino ali, eu já tava doido, eu tava até conversando ali com o Jair ali. A gente chegando no aeroporto, falei, pô, professor, eu queria chegar lá e já jogar logo o último jogo, porque vai ser difícil esperar até domingo, mas, cara, graças a Deus ali, a gente conseguiu conter a emoção, a gente fez um jogo com bastante lucidez ali, fizemos um grande jogo, graças a Deus aí, estamos na Série A 2026. Falando agora de sentimento, né? A gente viu o torcedor muito nervoso, mas confiando o tempo inteiro, o torcedor que apoiou a temporada inteira, indo para o aeroporto, lotando o estádio. Como é que foi, cara, depois de toda essa temporada, chegar com chance na última rodada e livrar o time do rebaixamento? Cara, foi um ano difícil, né? Com eliminações na Copa do Nordeste, na Sul-Americana, mas a gente sabia da qualidade do elenco. E se você for aí nos lembrar um pouquinho ali os últimos jogos que a gente tinha feito ali, a gente não era para ter sofrido até o final do campeonato, mas Deus queria que fosse assim, e eu já aprendi que aqui no Vitória é sempre com emoção, então foi maravilhoso. Como eles dizem, né? O Vitória é pra quem acredita. E vocês sentem isso, né, Kaiser? E justamente você, sendo artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro, com 9 gols marcados, tinha perdido a titularidade, volta para um jogo desse, que é uma final, volta a ser titular e os gols passam pelos seus pés. Fala como foi essa sensação de vivenciar tudo isso, cara. Cara, foi maravilhoso. Eu consegui dormir só de madrugada, mas a emoção de estar em um jogo assim e custando a nossa sobrevivência, fora a tensão, é maravilhoso você poder fazer o seu melhor e ajudar a equipe, sempre é bom. Agora me diz uma coisa, o que passou na sua cabeça a partir do momento que você dá o passe pro Fabri? Que ele faz a parede, não é nem a função dele, só que a bola entra no gol. É naquela fração de segundo ali, o que passou na sua mente?
Cara, na primeira opção, quando eu recebi a bola, não foi tocar, não. Eu queria driblar o zagueiro para poder finalizar. Mas eu dei uma olhadinha pro outro lado, assim, mais longe, assim, e vi que tinha o Baralhas passando. E, cara, graças a Deus deu certinho ali a combinação de toques ali pro Baralhas fazer o gol e deu tudo certo. O pessoal falou também que a hora que o Botafogo tinha virado o jogo, o estádio tinha ido abaixo, mas eu não lembro de nada, assim, eu tava muito focado no nosso jogo. O importante era fazer a parte do Vitória, né? Agora fala pra mim, é mais fácil estar em campo ou ser substituído ali, esperar o jogo chegar ao seu final? Como foi a sensação de ficar fora do jogo na reta final? Cara, mais fácil tá no campo, viu? Eu saí de campo ali e aí o finalzinho do jogo ali eu nem assisti, eu tava de joelho no banco, virado de costas, esperando o jogo acabar, eu só escutava a reação do torcedor. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Essa aflição passou, agora dá uma relaxada. Olha, esse cara ficou de joelhos, sem assistir o jogo, sem assistir a reta final, mas deu tudo certo no final. Kaiser, prazerzaço ter você aqui, parabéns, velho. Obrigado. Essa permanência passa muito pelos seus gols. Forte abraço e sucesso na temporada que vem. Obrigado pelo carinho, obrigado torcedor, a todos e um ótimo Natal. Sempre bom lembrar que você pode comprar na Gol Case usando o cupom GOLVITORIA. Escaneie o QR Code que está aqui para você aproveitar o seu desconto com o cupom. Você tem garrafa térmica, copo térmico, produtos de muita qualidade aqui na Gol Case, beleza, meus amigos? Bom, vamos trazer agora algumas informações. Primeiro, a gente continua aguardando os anúncios dos jogadores que devem renovar. A gente continua aguardando a situação de Jamerson, Ramon, Alter, Eric, Thiago Couto e o presidente do Sport falou sobre ele. Esqueci alguém? E Baralhas, pelo amor de Deus, não posso esquecer. E Baralhas. Fábio Mota havia dito que entre quinta e sexta deve anunciar. Hoje é sexta, espero que a gente tenha alguma novidade aí. Mas as situações seguem na mesma. Baralhas de fato bem próximo, Eric bem próximo, Jamerson bem próximo, Ramon também de fato bem próximo. Alter, falta acertar a questão do salário. E Thiago Couto, a gente tem o presidente do Sport falando que vai ligar para Fábio Mota para resolver o impasse com o Vitória no diálogo. Ou seja, o famoso pipocou, arregou, brincadeira. Novo presidente do Sport promete ligar para Fábio Mota e resolver impasse com Vitória no diálogo. Matheus Souto-Maior informou que vai buscar o presidente do clube baiano para conversa sobre troca de farpas entre os clubes por cobrança de dívidas de lado a lado. E aqui eu vou aproveitar e colocar o trecho em que ele fala sobre essa situação com o Vitória. 1, 2, 3 na tela. Camila trouxe a informação que o Sport tinha buscado, né, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, né, a CNRD da CBF, exigindo aí o pagamento de uma multa, né, de 1,5 milhão do Vitória da Bahia por eles terem usado o goleiro Thiago Couto contra o Sport na reta final do Brasileirão. E em resposta a essa ação do Sport, o presidente do Vitória, o Fábio Mota, que tem até uma boa relação com o Sport, a gente está vendo agora a notícia aí no ar, a notícia que vem do pessoal do GE da Bahia, os colegas Gabriele Gomes e Thiago Lemos, informando que o Fábio Mota prometeu aí levar o Sport também à CNRD por não pagamento do empréstimo do atacante Léo Pereira, R$400 mil. E aí fica aí uma situação, né, nebulosa. Eu queria saber como é que tu pretende resolver. Eu acho que essa talvez, Matheus, seja um exemplo para o torcedor perceber como é que tu vai lidar com esse tipo de transtorno, que não é único. Eu vou te dar outro exemplo. Agora à noite, o colega... O colega Pedro Maranhão, lá no NE45, trouxe que o Sport foi condenado a pagar 8 milhões e 700 mil a uma ação de Sander, lateral esquerdo. Uma ação antiga aqui, 2022. Enfim, não li a notícia completa, mas tem mais essa. Então, assim, um volume enorme, Matheus, de problemas relacionados à justiça. Se você puder comentar especificamente o caso, né, envolvendo Vitória, por ser uma relação que o Sport tem alguma proximidade, e depois, se você quiser comentar também esse caso de Sander, fique à vontade. De Sander eu não posso comentar, porque eu estou sabendo aqui agora, né, e vamos combinar que na próxima vez que eu vier aqui, vocês têm que trazer pelo menos 2 notícias positivas, porque eu não posso sentar aqui e você...
Essa questão da Vitória aí, eu acho que dá sim para ser tratado, né? Ligar no presidente lá e a gente bater um papo e entender o que é que tá posto dos dois lados. E aí eu acho que era para ter feito isso desde o começo, né, meu amigo? Acho que sim, entra essa questão da presidência, do bom relacionamento, de você manter uma cordialidade entre os clubes. Não sei por que isso foi feito. Tem que entender aí essa motivação do esporte. Me parece que na época houve uma discussão ali dos dois. Não sei. Isso aí eu preciso entender melhor. Mas esse é um ponto sim. Então aparentemente não foi ele que entrou nessa NRD? Que loucura. Que dá para poder, como presidente, você ligar no presidente do Vitória, conversar com ele, né? Poxa, acho que esse aí dos problemas que a gente tem, eu acho que esse aí talvez seja o mais tratável. Porque eu acho que é um problema que você consegue resolver com diálogo. Aparentemente ele não estava ciente, né? Olha só que coisa. Enfim, tem que resolver com o diálogo mesmo, até porque a gente tem interesse na permanência de Thiago Couto, né? Trazendo duas informações aqui, galera, rapidinho. Primeiro, que de acordo com Vinícius Furlan, que é setorista do Atlético Paranaense lá no Tretes, Luiz Fernando fica no Atlético em 2026. A diretoria decidiu não negociar Luiz Fernando. Com isso, um dos nomes que havia sido especulado, que é Luiz Fernando, de fato não virá para o Vitória. Até falei, galera, não que eu saiba, tá? Luiz Fernando no grupo dos membros. Eu falei, galera, não que eu saiba. Mas falei pra gente aguardar, mas no final das contas Luiz Fernando não é um dos nomes. Porém, Bastidores do Botafogo é uma página que tem realmente informações. Trouxe informação: Vitória tem interesse na contratação de Newton. E aqui, de fato, deve ser verdade, não procurei saber, mas desde junho Vitória tem interesse em Newton. Enfim, desde junho, acho que desde o começo do ano passado, Vitória tem interesse em Newton e faz todo sentido. Volante, inclusive, baiano, tá? Baiano. Ele tem estatura, é um cara que sabe marcar, tem noção posicional, mas sabe saltar também para morder, como a galera fala, tem bola longa interessante. Então, de fato, o Vitória deve ter interesse, né, na contratação de Newton, até porque interesse o Vitória tem um bocado de gente. A questão é quem a gente vai conseguir trazer. E eu quero aproveitar e falar o que eu falei na live rapidinho a respeito do desespero. Vou deixar bem claro aqui gravado. Estar preocupado, estar pensativo, angustiado com a demora nas renovações, nas contratações e principalmente na definição do diretor de futebol é legítimo. Eu também estou preocupado, eu também estou angustiado e eu entendo perfeitamente o medo e o receio de que a gente passe de novo pelas mesmas situações que a gente passou. Entendo totalmente, é legítimo, afinal de contas a gente não pode cometer os mesmos erros e a gente sabe que pelo menos as renovações, no meu modo de ver, já deveriam ter sido anunciadas e acho que também as contratações precisam sair com um pouco mais de velocidade, apesar de que na maioria dos times nós não estamos vendo uma quantidade grande de contratações. Eu entendo a preocupação, eu entendo quem está com o pé atrás, quem está angustiado, fica naquela, não vai nem conseguir anunciar quem já está aqui para renovar. Entendo perfeitamente. O que eu combati na live e estou combatendo aqui também é a ansiedade, é o desespero. Gente, isso é o mal do século. Sempre vou falar aqui que a ansiedade, tudo elevado à enésima potência, é a doença do século. Então eu não vou entrar muito nesse mérito. Mas o desespero, meu Deus, já tô vendo que vai ser igual. Gente, peraí. O que eu combato aqui não é o seu sentimento de estar preocupado. Normal, natural, a gente viu como foi o ano, a gente viu o que aconteceu no ano, a gente sabe das carências do elenco. Fábio, mais uma vez, fala que vai anunciar em breve, que tem 3 pré-contratos, até agora nada. Entendo perfeitamente que isso também foi potencializado pelas falas de Fábio. Mas isso não significa que eu vou concordar com os extremos. Aqui no canto, a gente nunca vai concordar com os extremos. Essa ansiedade, esse desespero de, meu Deus, o ano vai acabar, já tô vendo que vai ser tudo igual. Não, peraí também. Mas concordo que pelo menos as renovações a gente já deveria ter ajustado. E o que mais me preocupa, diretor de futebol, o que mais me preocupa é a indefinição. Eu já dei minha opinião na live a respeito de Gustavo Vieira e vou deixar gravado aqui no vídeo também para dar um ponto final nesse assunto com relação ao que eu penso. Gustavo Vieira teve sim méritos na permanência do Vitória. Em momento algum a gente falou aqui que ele não teve méritos. É claro que ele teve méritos. Se ele estava dentro do processo, ele teve méritos da mesma forma que caso ele estivesse no processo e o Vitória tivesse sido rebaixado, ele teria responsabilidade. Isso é óbvio. Só que no meu modo de ver, Gustavo Vieira não está entre os principais
dos que mais tiveram mérito. Essa é a minha verdade. Ele trouxe Jair Ventura, que pode ser de fato um grande mérito, caso tenha sido indicação dele, ou caso ele tenha conduzido a negociação. Para mim, é a opinião. Jair Ventura foi uma questão mais coletiva do clube, de perfil, bombeiro, cara que já salvou o time, etc. Mas eu não posso tirar o mérito dele sem saber o que aconteceu. Mas eu não continuaria com o Gustavo Vieira para 2026, porque no final das contas, a janela dele foi arriscada. Ele mostrou que quis arriscar no timing de trazer gringos no meio do ano, jogadores que acabaram se machucando, ele não tem controle sobre isso, mas alguns que acabaram não ajudando, como foi Rubem Rodrigues e Kiki Savério, que a gente vai ter que esperar no Baiano. Eu entendo a galera falar que, Léo, mas ele teve um orçamento reduzido. Mas não é porque o jogador está livre no mercado que veio de graça. Quando o jogador está livre no mercado, o próprio jogador com agente empresário, eles acabam negociando o valor da negociação. Então, eu não vou entrar em valores aqui, mas Renzo Lopes, Rubem Rodrigues, esses caras não foram de graça, muito pelo contrário, tá? Teve um valor sim a ser pago. Porém, mesmo concordando que Gustavo Vieira teve um orçamento menor com relação à Maneca no começo do ano, acho que isso é unanimidade, e que sim, ele fez parte do processo de cumprir o objetivo de manter o Vitória na Série A, isso também é verdade, eu não posso ser injusto aqui, porque como eu falei, se está no processo teve mérito. No final das contas, Gustavo Vieira não foi o principal nome, vamos assim dizer. E quando você, em qualquer esfera da sua área, da sua vida profissional, quando você aceita um desafio, você aceita sabendo das condições. Gustavo Vieira veio para ser remunerado, isso não é um problema, tá, diretor? Tem que ser remunerado mesmo, não me entenda errado. Mas ele veio para ser remunerado e aceitando um desafio, sabendo que ele ia precisar remontar o elenco do meio do ano, sabendo que o orçamento era limitado, sabendo que ele teria que ser criativo no mercado. E aqui eu tenho que ser justo, ele foi criativo, mesmo que no final das contas só o Aitor de fato tenha impactado dos gringos. Criativo ele foi, a gente só tinha que ver se ia dar certo ou não. Então, de um modo geral, eu não manteria Gustavo Vieira, porque no meu modo de ver, apenas no meu modo de ver, essa história de que teve pouco orçamento, mas isso não é justificativo. Ele sabia. Ele aceitou o desafio sabendo. Ele sabia que ele tinha que fazer muito com pouco. Jair Ventura sabia que ele tinha que fazer muito com pouco. Então, no final das contas, na minha visão, esses argumentos utilizados, Léo, mas ele teve pouco orçamento. Verdade, mas ele veio e aceitou e é remunerado para resolver o problema sabendo dos contextos. Léo, mas ele teve mérito porque o Vitória ficou na Série A e cumpriu o objetivo. Verdade, ele teve mérito. Ele fez parte do processo e de fato o Vitória ficou na Série A. Mas, dentre todos que cumpriram seu objetivo, quem teve mais mérito? No meu modo de ver, Gustavo não está nem entre os 3 que mais tiveram méritos e por isso agradeço pelos serviços prestados. Um abraço, meu irmão. Vai embora. Mas acima de qualquer coisa, independente de você achar que ele tem que ficar, independente de você achar que a galera tá exagerando, independente de você concordar, o que me mata é a indefinição. A gente está em 19 de dezembro. A gente não pode esperar até 30 de dezembro, que é quando o contrato de Gustavo Vieira acaba, para definir se ele fica ou não. Essa definição precisa acontecer logo. A gente precisa definir se o Gustavo fica. Pronto, o Gustavo fica. Vamos tocar o planejamento com a participação e com a contribuição de Gustavo, ou se o Gustavo não fica, pronto, o Gustavo não fica e a gente vai buscar um novo diretor. Mas essa indefinição é o que mais me preocupa, mais do que as renovações, desculpa, e mais do que as contratações. Meu olho coçou aqui, acho que entrou alguma coisa de poeira, enfim. O que mais me preocupa é a indefinição, mais do que renovação, mais do que contratação, é o que mais me preocupa. Eu não manteria, expliquei aqui de forma resumida, sei que vai ter gente comentando, falando que sim, que não e etc. Eu não argumentei 100% aqui tudo que eu imagino, porque eu acho que a gente pode debater isso com mais calma depois, mas a indefinição acaba comigo. Então eu espero que a partir de sexta, se não, no mais tardar, se demora muito segunda-feira, a gente já tem as definições do diretor de futebol, das renovações e pelo menos aí 1 ou 2 contratados no mínimo, porque eu concordo que o campeonato é específico, o campeonato começa dia 28 de janeiro e apesar do canto rubro-negro ser contra os extremos, eu, Leonardo, sou contra essa questão de extremo, de ansiedade, de desespero. Porque é torcedor, não é porque é torcedor que pode tudo. Porque a galera é assim mesmo, tá. Mas o desespero só se justifica por ser irracional e emocional. Mas eu concordo que sim, temos que ficar vigilantes e nós estamos sim preocupados com o fato das situações não estarem andando e não terem sido anunciadas ainda. Pelo menos se estão andando, não forem anunciadas de forma oficial. É isso, meus amigos. Mais um vídeo aqui no canto. Deixa o like, se inscreva, compartilhe. Não precisa me xingar não, é só a minha opinião, tá? Deixe aí sua opinião nos comentários. Tamo junto, um abraço, valeu, espero que hoje a gente tenha novidade. Um abraço, fui!